que é basicamente mais uma entrevista do Alexander eu imagino que seja Sheffield, viu, Aurélio? Alexander Sheffield. Vou tirar uma onda aqui. Depois a gente procura um esloveno ouvinte do xadrez verbal para dizer como é que se pronuncia Seferin. E aí ele deu entrevista para um canal chamado Men in Blazers. Eu dei uma olhada lá e não é tão grande, né? Porque imaginar o presidente da UEFA se dispor a dar entrevista para um canal é razoavelmente grande, mas não é lá grande como um Gary Neville na Sky Bet falando, né? Mas ele dá entrevista, mais uma entrevista em inglês, né? Então, o inglês dele facilmente compreensível, porque não é a língua nativa dele. Então foi muito tranquilo ouvi-lo falar. E mais uma vez, puxando uma polêmica, né? Dessa vez foi dizendo que pretende apresentar um projeto de teto salarial para os clubes europeus, né? A UEFA levar ao comitê executivo para que ele discuta com os clubes uma proposta de teto salarial, evidentemente, aí tentando contemplar também uma discussão com toda a liga e com a própria Comissão Europeia, né? Porque isso aí seria a nível legislativo algo muito mais complexo em um continente que boa parte dos países está inserido sobre mesmos guarda-chuvas, né, legais, vamos dizer assim. Seferin, um mês antes, tinha dado entrevista para Gary Neville, e tinha também feito outra, né, declaração meio polêmica, que foi sobre a ideia de revisão das regras com relação ao multi-club ownership, né? O dono de dois clubes diferentes, o mesmo dono de dois clubes diferentes, não ser mais impedido de inscrever essas duas equipes numa mesma competição europeia, como existe até hoje, né? A gente já falou isso num podcast, né, numa live anterior, e está em um dos podcasts anteriores. Você buscar por tema, você vai chegar lá e vai discutindo sobre isso. Então, dessa vez, ele traz uma perspectiva diferente, né? Não mais sobre propriedade de clubes, mas sobre nova regulamentação financeira, com os princípios de sustentabilidade financeira, né? Ou, nesse caso específico, como a fala dele na entrevista, ele priorizou o sentido da competição, né? O sentido competitivo. E ele fala muito claramente, evidentemente citando Manchester City e PSG, né? Já prevendo aí também, esticando um pouco mais para o futuro, e uma vez que esses clubes os orçamentos estão crescendo demais, ele fala sky high, né? Eles estão crescendo, né, decolando, isso vai impactar no balanço competitivo. É curioso porque o futebol europeu já é desequilibrado há muito tempo, né? Mas ele traz isso com a preocupação desses novos super ricos, né? Esses clubes que surgem, principalmente os controlados por estados, que não tem nenhum tipo de lastro, nenhuma preocupação com a sustentabilidade financeira, porque a perspectiva é de uso político desses clubes, não uso comercial. Isso vai provocar, na perspectiva dele, uma inflação salarial, e de fato a UEFA já tem dados com relação a isso. Essa inflação salarial nos últimos 10 anos, ela já representa 108%, né, os salários globais, né, o valor do salário no futebol europeu cresceu em 108% de 2012 para 2021, então não é qualquer coisa, considerando que a receita dos clubes cresceu 50%. Então é muito grave o que está acontecendo, que traz como solução um teto salarial. O mais curioso, já encerrando aqui, passar a bola para vocês, é que ele, nessa oportunidade, ele também já fala de uma regra que a UEFA criou em 2022 e deu aí um prazo curto para os clubes se adaptarem, vai ficar, a partir do ano que vem, vai entrar em vigor, que é a chamada Squad Cost Rule, né? A regra de custo de elenco. A UEFA determinou que clubes só poderão gastar 70% do seu budget, né, sua arrecadação, que seria orçamento, mas orçamento aqui no Brasil é um negócio muito doido. Assim, a sua arrecadação, o dinheiro que você arrecada naquele ano, você só pode gastar 70% disso em três sentidos, né? Não é só em salário. Em salário de jogador, em verba de transferências e comissão de agentes, né? Que é algo que fica meio na sombra ali, mas que importa muito para a Europa, para a UEFA e para a FIFA, que tem inclusive regulamentado muito essa questão dos agentes. Então, 70% no máximo. Aí ele fala, né? É insuficiente, porque se você está falando que orçamento de 5 bilhões, é o caso, basicamente, o caso da Premier League, então 70% já representa coisa demais, comparando com o que os outros países poderiam investir desses 70%. E, na verdade, quando você limita quem está abaixo, você prejudica mais do que quem está acima, né? Como o próprio fair play financeiro,
ele é alvo de muita contestação. Né? Você inibe o crescimento de certos clubes e você engessa a estrutura do futebol. Quem é grande, quem é médio, quem é pequeno, você não vai ter possibilidade, né, de clubes mudarem de patamar ao longo da história. Né? Então, enfim, passo a bola para vocês com relação a esse tema importantíssimo, mas com muito pouca probabilidade de ser aprovado, pelo menos no médio prazo aí. É engraçado que as ligas americanas têm teto salarial, né? Inclusive, imagino que a própria reportagem ali fala que, mais uma vez, a gente está furando o G1, né? Mas o próprio texto do Irlan fala que existe uma certa inspiração nas ligas americanas, assim, no modelo do soccer. Henrique trouxe bem aqui, eu falei budget, como fosse orçamento, na verdade seria faturamento, né? Arrecadação, né? Vou destacar isso. Mas o ponto é que as ligas americanas são sistemas fechados, né? Elas não têm rebaixamento, elas têm ali, no caso da NFL, por exemplo, ali um sistema com 32 franquias fixas, e é isso, e ela tem um teto salarial, e a função do teto salarial é que dentro desse sistema de ligas dos Estados Unidos é extremamente interessante que você tenha um equilíbrio constante, você não tenha nenhum time que seja, por exemplo, muito ruim por anos consecutivos, porque isso afasta o interesse dos torcedores locais e você acaba tendo uma franquia que para de dar lucro para a liga, né? Então isso é um problema bastante grave dentro desse sistema de uma liga fechada. Agora, o que eu fico pensando é como isso funcionaria dentro de um sistema que é o sistema do futebol, que a gente tem ligas com acesso e rebaixamento, e que a gente tem abismos muito grandes entre as equipes, na maioria das ligas, né? A gente tem a Liga Inglesa, que tem um abismo entre clubes, a gente tem a Liga Espanhola, que tem um abismo entre clubes, a gente tem a Liga Alemã, que tem um abismo entre clubes, a gente está vendo a Liga Brasileira começar a ter um abismo entre clubes muito maior do que teve em qualquer outro momento da história. Então, como é que esse teto salarial poderia, talvez, gerar um equilíbrio? Porque o time que acabou de ser promovido para a primeira divisão, como é que de repente ele vai se adequar a esse teto salarial, né? Ele vai conseguir se equilibrar com o que os demais clubes, com o que os clubes grandes pagam para os times, ou vai continuar existindo esse abismo da mesma forma, com ele não conseguindo chegar nem perto disso? Eu acho que é uma questão muito complicada da gente pensar como é que funcionaria esse futebol, e que, de certa forma, quando você fala em teto salarial dentro do futebol, me vem mais uma vez essa ideia de que existe um pensamento meio ligado a uma Superliga, né? Como aconteceu, como a gente teve essa discussão da Superliga, e mais uma vez um teto salarial talvez ele flerte muito com essa discussão de uma liga fechada, sem rebaixamento, e que os clubes possam aí variar, quem está bem um ano já vai estar mal no ano seguinte, assim por diante, porque as contratações são muito fluídas. Enfim, eu acho que é um modelo de futebol que a gente talvez seja até difícil para a gente enxergar como funcionaria.